com base no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminhos que ao ser humano parece ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Repetido, há caminhos que ao ser humano parece ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Com base neste versículo inicial, eu gostaria de trazer uma temática acerca dessa pregação. Pecado, caminhos para a morte. Jesus, o caminho para a vida. Repetindo, pecado, caminhos para a morte. Jesus, o caminho para a vida. Como foi bem lido aqui, há no início desse versículo a palavra caminhos. E logicamente tenho que trazer a palavra de Deus no sentido original que ela foi escrito. Essa palavra caminhos, diferente da língua portuguesa, não significa destino, não significa uma opção que alguém pode pegar fazer para ir de um lugar a outro. Mas a palavra caminhos, em seu sentido original no hebraico, traz a ideia de conduta ou caráter vivido por alguém, modo de agir. Em outras palavras, significa que alguém, por estar distante de Deus, faz da sua vida as escolhas, práticas, atitudes, ou tem seu caráter fora da vontade de Deus, e através desses caminhos que ela vivencia, ela está indo para lugares que parecem a ela melhores opções de vida, que aos seus olhos parece ser algo agradável, que é algo que vai trazer vantagem para ela, que vai ser algo benéfico, mas ao final, como o próprio versículo diz, conduzem à morte. A morte aqui não é morte física, logicamente que é uma consequência do pecado, mas a palavra morte aqui, no sentido que eu estou querendo trazer, é morte eterna, ou chamada segunda morte, que é o inferno. Eu tenho que também fazer uma ênfase, uma introdução acerca do que o pecado fez na humanidade. O pecado arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o mal. O pecado é algo tão maligno que faz o ser humano, por maior que seja a sua vontade, por maior que seja ele uma pessoa que se acha boa, ele é, sem Cristo Jesus, uma pessoa inclinada à prática do mal, uma pessoa que tem tendência a desejar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso significa que o ser humano sem Cristo, sem ele ter sido alcançado pela palavra de Deus, sem ele ter sido alcançado pela salvação, ele não tem desejo nenhum de querer buscar Deus. Ele não tem desejo nenhum de querer viver a vontade de Deus. E justamente por isso, nessa noite, nós como igreja aqui, estamos pregando o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, mas é tão somente o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Então eu peço sua atenção nessa noite, para que vocês possam meditar, e não tão somente meditar, mas para vocês receber essa palavra, colher em seus corações e suas almas, para que vocês possam sair daqui hoje, nesta noite, com o destino de vocês, apontando para a vida eterna no céu, mediante a salvação em Cristo Jesus. Amém. Com base nessa temática, eu também quero trazer alguns caminhos, ou seja, algumas práticas, condutas feitas por homens, que na Bíblia são condenáveis, e que esses caminhos, essas práticas, essas escolhas, fazem que o homem seja conduzido para a morte, ou seja, para o inferno. Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz: não matarás. O que está dizendo nesse versículo aqui, dentro da lei de Deus, chamada os 10 mandamentos? Está descrito que Deus condena a prática do homicídio. Irmão, vocês podem questionar a mim: eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei a vida de ninguém, nunca derramei sangue inocente. Mas será que é tão somente esse significado de tirar a vida, como está no Código Penal Brasileiro, artigo 121, matar alguém, que a Bíblia está dizendo? Eu posso dizer antecipadamente que não é tão somente o sentido de tirar a vida de alguém que a Bíblia condena, nessa questão do não matarás. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que dizer a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota
estará sujeito ao fogo do inferno. O padrão de Deus é fora do padrão dos seres humanos. Deus, como sendo um Deus santo, Ele é imutável. Ele não necessita se adequar à nossa vontade, às nossas legislações, ao nosso entendimento, para que Ele determine a sua vontade. A sua vontade é eterna, soberana e imutável. Deus, nesse versículo, está falando que pessoas que odeiam o seu semelhante, que tem raiva ou ódio do seu semelhante, é como homicida. Por qual motivo eu estou falando disso? Porque, como foi lido inicialmente, há caminhos aos olhos dos homens que parecem melhores opções de vida, mas que ao final conduzem à morte. Como pode um homem natural, um homem sem Cristo, perdoar aquele que ofende? Como pode um homem natural, sem ter Cristo Jesus em sua vida, amar aquele que poderia ter tirado a vida de alguém da sua família? Nesse sentido, a Bíblia condena de forma veemente, sem olhar para nossas emoções, sem olhar para nossos sentimentos, a condenação do ódio. O ódio está se fazendo presente na vida de muitas famílias. O ódio está se fazendo presente na vida de muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus. Mas no final da conta, como pode uma pessoa que tem sentimentos, desejos antagônicos à vontade de Deus, dizer que conhece a Deus, dizer que ama a Deus? Nós vemos aqui que Deus condena o ódio como se fosse uma prática de homicídio. Não tão somente a condenação da prática do ódio, mas Deus também condena a prática de eu amaldiçoar ou maldizer alguém. A palavra Raká, que foi lida aqui no versículo 22, que diz assim: também qualquer que dizer seu irmão Raká será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. A palavra Raká significa amaldiçoar, injuriar, difamar. A palavra de Deus condena que qualquer ser humano que tenha raiva, ódio de alguém, possa condenar isso no seu coração e externalizar a vida do outro. Mas não tão somente isso, o padrão de Deus é santo, e Ele determina que o menor dos sentimentos que possam ser contrários à sua vontade, no sentido da pessoa ter sentimento de raiva pelo seu semelhante, isto é condenável por Deus. O caminho do ódio, o caminho da raiva, o caminho de maldizer alguém, faz com que a pessoa esteja indo para o caminho contrário à vontade de Deus, faz com que essa pessoa esteja indo ao inferno. É dura a mensagem. Como toda verdade, ela é necessária que seja pregada. E como é verdade não minha, mas a vontade de Deus, é necessário que a gente externalize ela, para que vocês tomem conhecimento que Deus condena tais práticas. 1 João capítulo 3, versículo 15. O apóstolo João dizendo: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Mais uma vez, outro versículo da palavra de Deus condenando a prática do ódio, condenando o fato de eu ter sentimento de ódio, vingança contra um semelhante, contra um irmão. Nesse sentido, como poderia Deus me condenar por um mal que alguém me faz? Da mesma forma que Deus condena a prática do ódio contra alguém, Ele dá outro mandamento: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Olha o padrão da vontade de Deus, santa, perfeita. Olha para nós como seres humanos sem Cristo Jesus. Como pode alguém amar alguém que faz mal? Como pode algum ser humano abençoar com palavras aquele que nos persegue, aquele que nos odeia? Tão somente na pessoa de Cristo Jesus. É por esse motivo, nessa noite, que eu estou apontando, não pela minha vontade, mas pela palavra de Deus, que há um caminho, este caminho do ódio, este caminho da vingança, esse caminho da raiva, da amaldiçoar a vida de pessoas por meio de palavras, fazem com que as pessoas que assim procedem sejam como homicidas diante de Deus. E a palavra de Deus é bem clara: nenhum homicida, nenhum assassino herdará o reino dos céus. Por mais que não tenha derramado sangue, por mais que não tenha atirado, esfaqueado alguém, mas sim por ter semeado no seu coração a raiva, o ódio, a vingança e o rancor. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. O adultério é a prática de alguém que é casado
se relacionar com outra pessoa, não sei, com sua esposa ou com seu esposo. Isto é a prática do adultério. Vocês podem estar questionando mais uma vez, qual o sentido de estar falando isso? Na verdade, eu tenho um sentimento com a minha esposa, com o meu esposo, que eu nunca traí. Na verdade, eu tenho um sentimento de afeto, amor pela minha esposa, pelo meu esposo, que faz com que eu venere o meu casamento, honre o casamento. Vamos mais uma vez o que o Senhor Jesus diz em sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 27, versículo 28. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, e nesse sentido aqui também, olhar para um homem com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Deus está dizendo por meio da sua palavra o seguinte: homem ou mulher casados, por mais que não tenha relações afetivas ou sexuais com outra pessoa fora da sua esposa, fora do seu esposo, então somente o fato de olhar e cobiçar outra pessoa, a não ser seu esposo, a sua esposa, já está praticando adultério. E a Bíblia é bem clara que nenhum adúltero entrará no reino dos céus. Pode parecer satisfatório aos olhos humanos olhar para uma pessoa sensual, pode parecer satisfatório aos olhos do homem e de uma mulher desejar cobiçar outra pessoa fora do seu esposo, fora da sua esposa, mas esse é o padrão do homem. O padrão de Deus, que é santo, é que o homem e a mulher sejam íntegros no relacionamento, até o ponto de seus olhos se manterem separados, distanciados de cobiçarem ou desejarem outra pessoa. Adultério, um caminho que conduz à morte. Adultério, um caminho que conduz ao inferno, caso não tenha arrependimento. A palavra de Deus diz também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. É necessário que eu aqui decline, e o que eu vou falar aqui não é para ofender ninguém. O que eu vou falar aqui é o que está descrito na palavra de Deus. E como eu disse, toda a verdade, por mais excelente que seja, a verdade de Deus é imutável. Ela machuca, porque o ser humano é razão do pecado. Ele não tem interesse em querer saber da verdade. Ele tem suas próprias verdades. Ele tem suas ambições que normalmente são contrárias à vontade de Deus. Nesse sentido, o ser humano é orgulhoso e não aceita aquilo que é contrário aos seus desejos, às suas inclinações. Quanto mais ainda a vontade de Deus, que é santa e infalível. O sentido da palavra covarde, aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, não é o sentido de uma pessoa que tenha medo de algo, mas sim alguém que não tomou uma decisão para Cristo, mesmo tendo comunhão com a igreja. Pessoa que não tomou uma decisão para Cristo, em razão de ver perseguições contra cristãos, levante das trevas contra pessoas que temem e servem a Deus. Esse é o covarde, ou tímido, em outras versões. Uma pessoa que, digamos, está em cima do muro na vida espiritual, por mais que seja longos anos dentro do contexto da igreja, ainda não tomou uma decisão para Cristo, verdadeiramente ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus. Este covarde de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, também segue o caminho de morte, que mediante aquilo que está no seu coração parece ser agradável, parece algo vantajoso, mas a palavra de Deus diz que há caminhos aos olhos do homem que parecem agradáveis, mas ao fim conduzem à morte. Outro tipo de classe de pessoas que Apocalipse 21, 8 condena: os incrédulos. O que seria incrédulo? Toda pessoa que não crê na pessoa de Cristo Jesus. Ah, mas eu creio na pessoa de Cristo Jesus. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele veio ao mundo morrer em razão dos meus pecados. Esse é o sentido mais básico que tem da palavra crer. Tiago capítulo 1, salvo engano, versículo 19 diz assim: crês tu na existência de um Deus, de Deus? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Cresça,
em Deus sem obediência não tem valor algum. A fé sem obras é morta, é nula. É como o corpo sem espírito, não tem valor algum. Então o incrédulo se encaixa tanto a pessoa que ainda não acreditou na pessoa de Cristo Jesus, quanto aquele que acredita, mas não obedece. Aquele que está no sentido de ouvir e não se submeter à vontade de Deus. Os depravados são aqueles que vivem práticas imorais, prática de sexo contrário à vontade de Deus. E é necessário que eu fale isso, porque a Bíblia me chamou como pregador da sua palavra, a anunciar a verdade. E por mais levante que possa se ter aqui, é o evangelho que está sendo pregado. Imoralidade sexual é o padrão que desvirtua da vontade de Deus. Deus separou o homem e a mulher para o matrimônio. Deus separou o homem para que ele se relacione tão somente dentro do casamento em relações sexuais. Os imorais são todos aqueles que praticam atos sexuais fora do casamento. São aqueles que se relacionam sexualmente sem serem casados. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou falando isso do meu próprio entendimento. É a palavra de Deus que está condenando. Os assassinos, que já foi falado, aquele que tira a vida de alguém derramando sangue, ou aquele que odeia seu semelhante, ou que amaldiçoa aquele que conhece. Os bruxos, os ocultistas, são pessoas que têm deuses que não é o Deus verdadeiro. São aquelas pessoas que cultuam aquilo que não é feito conforme a vontade de Deus. Não é questão de religião, mas é questão de cultuar deuses estranhos. Há um só Deus e um só Senhor. E Ele é o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus verdadeiro, ao qual determina a sua palavra que tão somente a Ele o culto e a reverência sejam dadas. A toda outra pessoa que externaliza, cria um Deus para si, um Deus com D minúsculo, um ídolo, uma imagem, esta pessoa está indo contrário à vontade de Deus. Esta pessoa está praticando o que pode se condenar na palavra de Deus como bruxismo ou ocultismo, entre outras práticas religiosas. Os idólatras, todo aquele que não se submete à vontade de Deus em adorar tão somente a Deus, aqueles que adoram imagem, aqueles que adoram ídolos, esses são os que Deus condena em sua palavra como idólatras. Todos os mentirosos. O que seria mentira? Ausência da verdade. O que seria a mentira aos olhos do homem? Aquilo que pode me beneficiar. Nós, seres humanos, sem Cristo Jesus, muitas das vezes queremos pegar com as nossas mentiras, receber algo de benefício. Mas quando alguém mente para nós e nos prejudica, nós fazemos de tudo para que essa pessoa venha contar a verdade. Mas aqui nós estamos falando de vontades humanas, estamos falando da vontade de Deus. E Deus, por ser santo, Ele condena toda e qualquer prática de mentira. Toda e qualquer prática que seja mentirosa. Qual o destino dessas pessoas? Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que cabe a esses seres humanos, que não por suas práticas tão somente, mas por ser isso estilo de vida, cabe a eles o lago de fogo, chamado inferno. O inferno é real, ele existe assim como os céus. O céu é destinado tão somente à pessoa que creu na pessoa de Cristo Jesus, submeteu a sua vontade, renunciou suas paixões, suas inclinações naturais e vive conforme a vontade de Deus, carregando dia após dia a sua cruz, no sentido de estar morrendo para o mundo e vivendo para a glória de Cristo Jesus. Amém. Esses são aqueles que hão de herdar o reino dos céus. Mas todos esses que aqui Apocalipse 21:8 falou, a todos que não se submeterem à vontade de Deus, estes se submeterão como parte, ou seja, como justa recompensa, o lago de fogo, o inferno, que é a segunda morte. O inferno, como eu falei, é real e ele existe. Mas hoje Deus, por sua misericórdia, está trazendo a pregação do Evangelho aqui para chamar pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz. O sentido pelo qual o Evangelho está sendo anunciado aqui não é para determinar nada da vida de vocês pela minha vontade. Não é para que vocês tenham, da base da minha vontade, o desejo de vocês submeter a ela, mas que crendo na pessoa de Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho,
vocês venham conhecer Cristo Jesus, vocês venham se relacionar com Ele, vocês venham ter intimidade com o Senhor da glória e tenham a vida eterna. João capítulo, agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou com outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. A verdade que está sendo pregada aqui não é minha, e por mais duras afrontas que possam se levantar, é necessário que eu decline o que Deus está querendo dizer aqui nessa palavra. Já foi falado aqui sobre imorais, idólatras, adúlteros, práticas de homossexualismo, relacionamento de pessoas do mesmo sexo, sejam homens, sejam mulheres, relacionando um com o outro. A Bíblia condena. Por mais que legislações dos homens se levantem querendo questionar essa verdade absoluta, Deus, na sua palavra, condena tal prática. Ladrões, todo e qualquer tipo de pessoa que furta ou tira algo de alguém. Avarentos, pessoas que amam bens, amam o dinheiro. E essa prática da Bíblia condena elas de duas vezes. A avareza, que é idolatria, ou seja, o amor, o apego a bens materiais, ao dinheiro. Deus condena os avarentos, viciados em álcool ou de outras drogas. Ninguém está falando aqui do aspecto de alguém estar bebendo ou usando droga neste momento aqui. Nós estamos falando o que a Bíblia diz: viciados ou em drogas ou álcool. Por si só, isso seria uma prática que faria o homem, tendo sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, ver que isso está destruindo a sua vida, ver que isso está estragando o seu próprio corpo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus moldou o homem com suas próprias mãos. Se Deus fez o homem com suas próprias mãos, logicamente Ele quer que o homem seja viva para te adorar, para adorar e cultuá-lo. Se o homem se destrói com todo e qualquer tipo de substância entorpecente, drogas, bebida alcoólica, todo e qualquer tipo de vício, não tão somente bebida e álcool, mas todo e qualquer tipo de vício, a Bíblia condena. Nem caluniadores, seriam pessoas maldizentes, ou seja, aquele que prejudica alguém intencionalmente, aquele que faz o mal para outra pessoa no sentido de denegrir e abusar de outra pessoa. Esses também não darão o reino dos céus. A palavra de Deus nos mostra aqui um padrão, e este padrão não está adstrito a uma religião, não está adstrito a um templo feito por mãos de homem, mas está na palavra santa de Deus contida em 66 livros, em ordenanças, preceitos, mandamentos e princípios, ao qual o homem, para que possa sair desses caminhos de morte que foram falados aqui, mediante o ouvir da palavra de Deus, mediante reconhecer e tais práticas, não tão somente esta, porque como foi bem falado pelo pastor, o pecado alcançou toda a raça humana, e significa que todos pecaram e separados são da glória de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 21 diz que o ser humano, desde o seu nascimento, e não é quando ele cresce, é desde o seu nascimento, a sua vontade, as suas inclinações é tão somente voltada para o mal. O homem sem Cristo, desde a sua infância, ele deseja tudo, menos querer conhecer Deus. Ele deseja tudo, menos querer se submeter e obedecer à vontade de Deus. E por isso é necessário que a igreja, eu não estou falando tão somente da minha congregação, a igreja, o corpo invisível de Deus, aqueles que já foram regenerados, salvos, saírem às ruas apregoando a verdade, porque é tão somente através da pregação do Evangelho, é tão somente pelo anunciar das boas novas da salvação, que pode alguém sair dessa condição, desses caminhos tortuosos, desses caminhos de morte, e pegar e contar com a verdadeira vida, com o pão da vida que é Cristo Jesus. Ao contrário do que foi falado aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há vários caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, agradáveis, mas que no final da vida conduzem à morte. A palavra caminhos
no sentido no plural, vários caminhos. Homens e mulheres que estão nessa praça, crianças, jovens, adolescentes, a cada um que está nessa praça, a cada um que está sendo alcançado pelo som desse microfone, em nossas práticas diárias, durante a existência da nossa vida, muitas das vezes nós escolhemos práticas que são feitas contrárias à vontade de Deus. Muitas das vezes o nosso caráter, que ainda não foi forjado pelo caráter de Deus, faz com que nós estejamos andando em caminhos de morte, caminhos que levarão à condenação. Mas hoje aqui, mediante a pregação do Evangelho, eu quero apresentar o caminho, o único caminho, em vez de caminhos. Jesus Cristo, em sua palavra diz em João capítulo 14, versículo 6, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diferente dos caminhos de morte, que são muitos, e aqui eu declarei apenas algumas práticas pecaminosas que Deus condena em sua palavra e que faz que aqueles que estejam vivenciando elas, ou qualquer tipo de prática pecaminosa, estejam indo com seus caminhos, com suas vidas destinadas ao inferno. Em meio a esse turbilhão de caminhos que o ser humano tem, aparece mediante a pregação do Evangelho hoje o verdadeiro e único caminho, a fonte de vida eterna, o pão da vida, a porta das ovelhas, aquele que é a luz do mundo, aquele que pegou e entregou sua vida na cruz do Calvário, não porque ele fez isso